Olá pessoal, meu nome é Larissa, eu sou professora do curso de Fisioterapia aqui no Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, Uniptan. Esses são meus colegas, professora Samira, professor Sairon. Nós viemos ao laboratório no intuito de gravar videoaulas práticas considerando o ensino remoto, né? E aí, como um projeto, uma proposta do curso de fisioterapia aqui da instituição, disponibilizar esses vídeos para as escolas de ensino básico e mesmo utilizá-los aqui dentro da instituição como uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Eu estou sem máscara porque eu vou conduzir aqui a palavra durante o nosso trabalho de experimento, mas nós estamos respeitando todos os protocolos de segurança, os meninos aqui estão de máscara, nós estamos na distância recomendada. Estamos tomando todas as precauções dentro das medidas que foram propostas. Então vamos lá, vamos começar. Então, como uma primeira etapa, a primeira aula dessa nossa trajetória de aulas práticas do curso de fisioterapia do Uniptan, nós vamos trabalhar com a tipagem sanguínea. Então, antes que a gente vá efetivamente para a prática, é bom que a gente elucide alguns conceitos associados ao sistema ABO, né? Aos grupos sanguíneos do tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Além disso, daqui a pouco nós também vamos ver um pouquinho sobre o fator RH, que a gente vai trabalhar com a determinação do fator RH positivo ou negativo. Então aqui, imagina que um sujeito que possua o grupo sanguíneo tipo A, ele tem em suas hemácias proteínas chamadas de aglutinogênio, que são proteínas do tipo A. Contudo, no plasma desse sujeito, nós encontraremos aglutininas, que é o equivalente a anticorpo, que são do tipo anti-B. A ideia é que a reação antígeno-anticorpo não aconteça. Do contrário, essas hemácias sofreriam um processo de aglutinação, o que traria uma série de complicações para o indivíduo. Então, no sangue de um sujeito do tipo A, ele tem aglutinogênios A, mas possui aglutininas anti-B, evitando assim a reação antígeno-anticorpo. Para o sujeito do grupo B, nas suas hemácias nós encontraremos aglutinogênios B, contudo, no seu plasma encontraremos aglutininas anti-A, mais uma vez, evitando essa reação antígeno-anticorpo. Agora, se nós considerarmos o indivíduo do grupo AB, esse indivíduo do grupo AB tem em suas hemácias os dois tipos de aglutinogênios, de modo que é inviável que ele possua alguma aglutinina, porque senão a reação antígeno-anticorpo seria favorecida e nós observaríamos a aglutinação das hemácias, o que seria incompatível aí com a saúde do sujeito. Aqui, se a gente fosse pensar em genética, é um caso clássico de codominância, em que os alelos associados à expressão do aglutinogênio A e do aglutinogênio B conseguem se expressar de modo coerente e efetivo. Então, um caso clássico de codominância. Nesse caso, não existem aglutininas no plasma desse sujeito. Para o sujeito do grupo O, o que a gente observa é o contrário, né? O sujeito do grupo O, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio em suas hemácias, contudo, no seu plasma, a gente observa os dois tipos de aglutininas. Esse é o motivo pelo qual indivíduos do grupo O não podem receber sangue de outros grupos sanguíneos, porque haveria essa reação antígeno-anticorpo com o plasma, aqui com as aglutininas do plasma desse sujeito. Pensando nesse contexto, é que a gente trabalha com a incompatibilidade no sistema de doação sanguínea. Observa que nesse esquema, a gente tem representado os indivíduos do grupo A, do grupo B, do grupo O e do grupo AB. Observa a direção das setas. O sujeito do grupo O, ele doa sangue para o grupo A, ele pode doar para o grupo AB, ele pode doar para o grupo B e ainda doa para si mesmo. Por outro lado, se o sujeito é pertencente ao grupo sanguíneo A, ele doa para si mesmo e para o grupo AB. Do grupo B doa para si mesmo e para o grupo AB. O grupo AB, contrariamente ao grupo O, né, ele pode receber de quaisquer grupos sanguíneos e dele mesmo, mas ele não pode doar para ninguém. Exatamente porque ele possui os dois tipos de aglutinogênios nas suas hemácias, certo? É claro que esse sistema aqui de compatibilidade, né, a gente não está considerando o fator RH, que é um outro fator que nós teremos de considerar daqui a pouco, tá certo? Vamos lá então. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema RH, que é o sistema de determinação se o sangue é do tipo positivo ou negativo, né? Se eu sou, por exemplo, do grupo O, eu tenho que agora ver se eu sou positivo, do grupo O positivo ou grupo O negativo, correto? E o que a gente vai precisar pensar é aquela história de doador universal, que a gente fala que é o grupo O, na verdade é o O negativo, e a gente vai ver por que aqui. Olha só, então a gente tem indivíduos que são do tipo positivo, porque eles são RH positivo, do tipo negativo, porque são RH negativo. O indivíduo com fator RH positivo, ele possui essas proteínas na periferia da sua hemácia, então proteínas diferentes daquelas dos aglutinogênios, que a gente viu agora há pouco.
Esse sujeito normalmente não apresenta anticorpos no seu plasma, porque senão nós favoreceríamos aquela ligação antígeno-anticorpo, o que é inviável. Um sujeito que é RH negativo, então negativo porque ele é negativo para a presença dessas proteínas, certo? Um sujeito que é RH negativo, inicialmente ele também não possui anticorpos no seu plasma. Contudo, é possível que esse sujeito seja sensibilizado. De quais maneiras? Ele pode receber um sangue positivo, o que raramente acontece, né? Porque a gente tem os testes todos hoje para sistemas de doação. Ele pode se tornar sensibilizado nessa circunstância, mas o mais comum está associado a mulheres que são fator RH negativo e que engravidam de crianças positivas. Normalmente, esse tipo de situação sensibiliza o organismo de um sujeito que é fator RH negativo. Diante da sensibilização, ele passa a produzir anticorpos anti-D. E aí vamos passar para cá agora. Imagina uma gestante que é fator RH negativo e que engravide de um feto positivo. Numa primeira gestação, isso talvez não seja problemático, mas essas hemácias positivas do feto vão sensibilizar o corpo da mãe. E a mãe passa, então, a produzir esses anticorpos anti-D. Numa primeira gestação. Numa segunda gestação, o corpo da mãe já estará sensibilizado e esses anticorpos pode ser então que agora promovam a reação antígeno-anticorpo com as hemácias da criança, podendo gerar o que a gente conhece como doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Então, para aquelas mães que são fator RH negativo, é importante pensar nesse tipo de circunstância para ter os cuidados devidos, certo? Bora para a nossa parte prática? Pessoal, agora vamos dar continuidade aqui no que foi dito na teoria, agora a gente vai fazer a prática. Então agora eu vou mostrar para vocês o procedimento de antisepsia para a gente poder fazer a tipagem sanguínea. Então de material nós iremos utilizar essa lanceta, que ela é de segurança, algodão e álcool 70. Então nós iremos fazer a antisepsia agora em um único movimento, sem ir e voltar. Agora nós vamos esperar o álcool dar uma secada. E aí, como eu mostrei para vocês, esse aqui é o nosso dispositivo de segurança e vamos fazer agora a estimulação do sangue aqui. Então, eu vou avisar para a paciente o que eu vou fazer, eu vou te dar uma picadinha, tá bom? E vou perfurar. Agora eu vou estimular. Então, aqui nós iremos pegar 2 gotinhas para colocar em cada lâmina. Uma vai ser para segurança e a outra para o procedimento em si. Prontinho, agora a gente vai dar o algodão para o paciente pressionar, por favor. Então, pessoal, a gente está olhando aqui o resultado do procedimento que foi realizado. Então, foram coletadas 2 gotas de sangue do nosso voluntário e aí aqui a gente pingou os reagentes. Aqui, o reagente anti-A, que é correspondente à aglutinina A. Na outra lâmina, nós pingamos o anti-B e na terceira, o anti-D para determinação do fator RH. E aí nós utilizamos aqui o palito de picolé para poder misturar o reagente. Então lembrar que você não pode usar a mesma ponta em todas as lâminas, isso precisa ser trocado para não contaminar a amostra. E aí a ideia é esperar que a reação antígeno-anticorpo aconteça e a gente observar se houve ou não aglutinação e a partir de então determinar o tipo sanguíneo do voluntário. Então vamos observar aqui que nessa lâmina em que nós pingamos a aglutinina anti-A, a gente observa uma certa homogeneidade, estão vendo só? Olha, em relação à nossa gota controle. Então observa que a gente não vê a aglutinação, o sistema está homogêneo, né? Está aqui com a coloração do anti-A, mas o sistema está relativamente homogêneo, a gente não percebe a formação daqueles grumos, né? A formação do processo aglutinado, do sangue aglutinado. Se a gente vem aqui para o anti-B, a gente já vê uma situação um pouco diferente. Observa que aqui a gente não vê mais aquele estado homogêneo, a gente percebe aqui, ó, e observa muito claramente os grumos, o processo de aglutinação aconteceu, estão vendo só? Se eu comparo com a gota controle, eu percebo nitidamente o processo de aglutinação quando a gente adicionou o anti-B. Com o anti-D, em relação ao grupo controle, observem, a gente também vê aqui ó, o processo de aglutinação. Estão vendo só a formação daqueles grumos ali, olha? Mostrando que a reação antígeno-anticorpo foi favorecida e ela aconteceu. Diante disso agora, é preciso entender e determinar qual que é o tipo sanguíneo do nosso voluntário de número 1. E aí, conseguiram pensar?
Vamos passar para o voluntário de número 2 e aí depois a gente volta para cá para poder dizer e dar a resposta de qual é o tipo sanguíneo do nosso voluntário 1 com base no nosso sistema de determinação. Aqui a gente agora trabalhou com o nosso voluntário de número 2, vocês já percebem as 2 gotas de sangue em cada lâmina, né? Uma dessas gotas é a gota controle e a outra é onde nós vamos então pingar os reagentes. Então nessa primeira gota aqui nós vamos pingar, conforme fizemos anteriormente, a aglutinina anti-A. Aqui a anti-B. E finalmente aqui a anti-D para a gente determinar o fator RH desse nosso voluntário. Na sequência a gente agora vai misturar para favorecer a reação. Lembrar que a ponta do palito que vai em uma mistura não pode tocar a outra, para a gente não contaminar a nossa amostra. Lembrar de fazer o correto descarte depois desse material, afinal de contas pode haver contaminação, né? Não é completamente sem riscos. E agora a gente espera para observar qual que foi a reação que aconteceu. E aí, vamos observar aqui se já aconteceu a determinação. Olha só, vamos lá. Aqui a gente observa, olha só, parece que inicialmente está homogêneo. Nós vamos esperar um pouquinho mais para a reação acontecer. Aqui no B, quando a gente pingou o anti-B, olha só, também parece homogêneo se a gente compara com a nossa gota controle. Então, a gente só não houve aglutinação, nem no A, nem no B. Agora, vamos observar aqui, no anti-D, formou uma bolhazinha aqui, né? Aqui a gente espera mais um pouquinho para ver o processo, para ver a reação acontecer, mas essa bolha aqui no meio está atrapalhando um pouco, mas a gente já vê ali alguns grumos, estão vendo só? Olha, nessa região, mostrando aqui o processo de aglutinação, olha só. A reação segue acontecendo, mas já é possível ver algo de aglutinado aqui, certo? Nós vamos agora para o voluntário 3 e depois a gente volta para poder determinar o grupo sanguíneo dos nossos 3 voluntários com base na tipagem sanguínea utilizando as aglutininas anti-A, anti-B e anti-D. Enquanto aqui a gente está vendo a reação, a gente vai voltar lá no nosso indivíduo nosso voluntário de número 1, para ver se vocês conseguiram pensar em qual é o sistema sanguíneo desse sujeito. Então, mais uma vez, vamos lá, olha, observa aqui no anti-A, ó, a gente viu uma certa homogeneidade, não houve aglutinação, certo? Quando a gente vem aqui para o anti-B, é muito claro, agora que já decorreu um tempo da reação, olha só, os grumos formados, o processo de aglutinação foi bastante favorecido. E aqui no anti-D, que é para determinação do fator RH, a gente também já vê o processo de aglutinação, olha, muito claramente. E aí, já sabem qual é o tipo sanguíneo do voluntário de número 1? O nosso voluntário de número 1 é do tipo B positivo, porque houve aglutinação quando a gente colocou o reagente anti-B e houve aglutinação com o anti-D. Então, nosso voluntário de número 1 é B positivo, certo? Vamos para o voluntário de número 2. Então, aqui, ó, mais uma vez, no anti-A, a gente observa certa homogeneidade. Não existe a formação de grumos, não tem aglutinação, certo? Aqui neste outro caso, com o anti-B, a gente também não observou aglutinação. Opa, mas não aglutinou nem no anti-A nem no anti-B? Não aglutinou. Então aqui isso mostra para mim que esse voluntário de número 2 é do grupo O. Como o O não tem aglutinogênio, não há meios de acontecer a reação antígeno-anticorpo para o sistema BO. Agora, quanto ao anti-D, que é a determinação do fator RH, olha que lâmina linda, olha só. Aqui a gente já vê nitidamente o processo de aglutinação se a gente compara com a nossa gota controle. Olha que bacana. Então, esse nosso voluntário de número 2 é do tipo O positivo, porque não aglutinou na presença do anti-A, do anti-B, mas aglutinou na presença do anti-D. Então, O positivo. E, finalmente, aqui o nosso último voluntário, o voluntário de número 3. Observem aqui, olha, uma reação bastante nítida com o anti-A. Estão vendo só? A formação de grumos aqui, o processo de aglutinação foi bastante efetivo, olha só. A gente percebe nitidamente a aglutinação no centro aqui da gota, né? Em comparação com a gota de sangue controle. Então aqui a gente vê processo de aglutinação na presença do anti-A. Vamos avaliar agora o anti-B. No anti-B a gente já vê certa homogeneidade, olha só, não existe aglutinação. Então está bastante homogêneo. E finalmente para o anti-D,
Olha só, aqui a gente já observa o processo de aglutinação, olha. Então, quando a gente aplicou o soro anti-D, a gente percebe o processo bastante aglutinado, certo? O sangue aglutinou. Resultado, e aí, conseguiram pensar? O processo de aglutinação no A não aglutinou com B e aglutinou com D. Então, esse nosso voluntário de número 3, ele é A positivo. Muito bom? E aí, gostaram?